pessoal, vamos lá. Continuando o estudo de sevianas e pontos notáveis, o próximo tópico vai falar de uma seviana muito importante para o Colégio Naval. E eu vou explicar por que ela é tão importante. Tá? A altura. A altura é uma seviana notável. Né? Que seviana é essa? A altura é o segmento de reta que une o vértice, tá? E a projeção ortogonal desse vértice sobre o lado. Traduzindo, a altura é um pedacinho de reta que é perpendicular ao lado do triângulo e passa pelo vértice. Ok? Então ela passa pelo vértice e faz um ângulo de 90 graus com o lado do triângulo. Existe somente uma? Não, existem várias. Né? Existe essa. Pode ser que se o triângulo for obtusângulo, né, você tem uma altura que seja externa. Né? Por exemplo, tiver aqui o triângulo dessa forma. Você prolonga esse lado e aqui está a altura do triângulo pintado aqui, ó. Não necessariamente ela é interna. Tá? Se o triângulo for obtusângulo, ela é externa. Tá bom? E o encontro dessas alturas? O encontro dessas alturas ocorre num ponto que a gente chama de ortocentro. Tá bom? Há até um macetinho para a gente lembrar. Né? Esses pedacinhos aqui, tá vendo? Ó? Essa região aqui, ó, determina esses pontinhos vermelhos. Esses pontinhos vermelhos são chamados de pés das alturas. Tá bom? Pés das alturas. Tá bom? E aí, você lembra que pé, quando você quebra o pé, você vai para o ortopedista, ver o que está acontecendo. Então lembra da palavra orto, do pé, para consertar o pé. Então, ó, ortocentro. Ok? O pessoal sempre confunde o nome dos encontros, né, dos pontos notáveis. Isso é bem batido em questão de concurso, fazer essa confusão dos nomes, justamente porque a banca sabe que os candidatos têm problema, tá, para lembrar os nomes. Eu falei no início do estudo desse tópico aí, que a altura é uma das mais importantes para o Colégio Naval. Por que é a mais importante? Na minha opinião, ela é. Porque quando você traça uma altura, você determina triângulo retângulo. E triângulo retângulo ajuda a resolver problemas de muita coisa em geometria. Né? Então, na maioria dos problemas do Colégio Naval, a gente tem que fazer o que os estudantes chamam de traçado mágico, que é traçar alguma seviana que magicamente traz uma solução para a gente do problema. Tá? E a altura é uma dessas sevianas. Na maioria dos casos de Colégio Naval, traçar uma altura é uma estratégia a ser feita. Tá bom? Então prestem atenção nas definições de altura e das propriedades, né, que tem a ver com ela e com o ponto notável, que é o encontro das alturas, né, que no caso aqui é o ortocentro. Mais para frente a gente vai estudar que esse ortocentro aqui, ó, ele é ortocentro para esse triângulo maior, mas para o triângulo formado pelos pés das alturas, ele é em centro. Ou seja, quando a gente fecha esse triângulozinho aqui, ó, tá? A gente cria um outro triângulo que tem propriedades que caem no Colégio Naval pra caramba, tá bom? Inclusive o nome desse triângulo aqui que eu vou pintar, ó, é chamado de triângulo órtico. Triângulo órtico, ok? Ele é muito importante. Já caiu questão de triângulo órtico no Colégio Naval pedindo, né, o raio do círculo circunscrito a esse triângulo. Ok? Bom, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, finalmente chegamos na última seviana e no último ponto notável. Bom, o primeiro erro que eu cometi aqui foi chamar mediatriz de seviana. Por quê? Porque mediatriz não necessariamente é uma seviana. Tá? Mediatriz só é seviana se passar no vértice. Lembra que eu defini seviana como o quê? O segmento de reta que passa pelo vértice encontra o lado oposto ou o prolongamento do lado oposto a esse vértice num triângulo. Tá? E mediatriz não necessariamente passa no vértice. Então primeiro a gente tem que entender o que é mediatriz. Bom, dado um segmento qualquer, mediatriz é a reta que passa no ponto médio desse segmento, tá? Passa no ponto médio dele e passa fazendo 90 graus. Então, ao mesmo tempo que ela é perpendicular, ela também divide ele no meio. Tá? E isso ocorre aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Os lados AB, AC e BC
foram divididos ao meio por essas retas pretas aqui que eu pintei, tá bom? E elas formam 90 graus, ok? O que ocorre? Elas são chamadas de mediatrizes, mas não são consideradas sevianas. Por que não são consideradas sevianas? Porque não passam no vértice, ok? Então ela só será chamada de seviana se passar no vértice. Mas mesmo assim, o encontro entre elas determina um ponto notável do triângulo, que é importante. Que ponto é esse? O ponto é o circuncentro. O circuncentro, ele é o centro do círculo circunscrito a esse triângulo. Então pensa o seguinte, tem um círculo, vou desenhar até meio torto aqui, mas só para a gente ter uma ideia. Tem um círculo qualquer. Se você tem um triângulo inscrito nele, você pode ter certeza, esse ponto O aqui é o circuncentro desse triângulo, ok? Ele é o encontro das mediatrizes desse triângulo. Da mesma forma aqui, O não é o encontro das mediatrizes, então se eu pegar um raio aqui e traçar o círculo, esse triângulo vai ficar inscrito no círculo. E o que é o triângulo ficar inscrito no círculo? Os vértices deles, os vértices do triângulo, são pontos da circunferência, ok? Então é muito importante para o estudo de lei dos senos, para o estudo de áreas, para muita coisa dentro da geometria, saber sobre esse ponto notável aí, perfeito? Fala pessoal, fechamos o ciclo ali de triângulos por enquanto, ainda tem muita coisa de triângulo para a gente aprender, tá? Mas vamos com calma. Vamos aprender um pouquinho mais agora sobre quadriláteros. Quadriláteros, primeira coisa que a gente precisa saber de quadriláteros, que tem 4 lados, né? Se tem 4 lados, vai ter 4 ângulos, tá? E aí tem alguns quadriláteros que são especiais, e esses quadriláteros especiais são os que a gente tem que aprender para poder resolver problemas de concurso, principalmente colégio naval e picar. Então, o primeiro quadrilátero que a gente estuda é o chamado paralelogramo, tá? O que é paralelogramo? Bom, paralelogramo é um quadrilátero que tem 2 lados paralelos, 2 a 2, ou seja, esse lado aqui está representado com um tracinho, tem a mesma medida e é paralelo a esse ladinho aqui. A mesma coisa ocorre com esse lado e esse lado aqui. Outra propriedade importante é o seguinte, eles têm ângulos opostos idênticos, 2 a 2. Então esse ângulo aqui θ é igual a esse ângulo θ, esse ângulo α é igual a esse ângulo α. A soma desses dois ângulos tem que ser 180 graus. Por que isso ocorre, Hamilton? Bom, isso ocorre porque são duas paralelas e esses ângulos são colaterais internos. Então a soma tem que ser 180 graus. Outra coisa importante do paralelogramo é essa propriedade aqui, ó. Quando você traça a diagonal, tá vendo? Esse pontinho de encontro aqui é o ponto médio das diagonais. Ou seja, esse pedaço aqui, ó, de medida pontinho azul, é igual a isso aqui, tá? E esse pedaço aqui de medida 2 pontinhos azuis também é igual a esse segmento aqui. Então, esse ponto aqui, M, é o ponto médio das diagonais, tá? Isso vai ser usado para resolver alguns problemas. Perfeito?